Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Infomoney Entrevista. Eu sou a Mariana Amaro, jornalista do Infomoney, e hoje o assunto é futuro. Nós vamos falar sobre mercado preditivo e sobre a história da Kalshi. E para isso eu estou aqui com a Luana Lopes Lara, cofundadora, que veio contar um pouco dessa história para a gente. Luana, muito obrigada pela conversa. Obrigada a vocês. Vamos começar do começo? Eu falei certo? É Kalshi? Como é que fala? É certo, Kalshi. É assim mesmo. É difícil a palavra mesmo. E vem do árabe. Isso, o meu sócio é libanês, então a gente estava começando a empresa, terminando o MIT, a gente estava tentando achar um nome e a gente precisava de um nome que o .com fosse barato, que a gente estava terminando a faculdade, não tinha dinheiro nenhum. E aí ele falou, nossa, Kalshi em árabe é tudo e a gente quer deixar as pessoas trade em tudo, então vamos com isso. Falei, tudo bem, depois a gente muda, mas vai, porque é barato, era $2.000 o nome e fomos. E acabou que até agora estamos com o mesmo nome. E não tem planos de mudar. Não, agora já não dá mais, já passou a chance. Então vamos começar, antes de contar, de chegar nessa história, eu quero começar lá de trás. Quero contar um pouco, quero que você conte um pouco da sua história também. Você é uma brasileira, nascida aqui no Brasil e teve uma infância muito comum, a maioria das brasileiras, das meninas brasileiras de uma classe média alta ali que consegue frequentar aulas de balé, por exemplo. Pois é. Que chegou a ser quase um trabalho para você. Como que foi isso para você? Eu fui muito sortuda, porque eu acho que meus pais me colocaram no balé quando eu tinha 2 anos de idade, que eu acho que era, não sei se ainda é, mas era muito comum na época. Toda, sabe, menininha entrava em aula de balé e eu me apaixonei desde o início. Então eu dei muita sorte com isso. Eu sempre, desde pequena, eu queria ir pro melhor lugar, ou ser a melhor, ou ir pro melhor lugar que eu podia. Então eu comecei a fazer muito balé em Niterói, onde eu morava, e aí entrei para a Escola de Teatro Municipal do Rio, aí depois entrei pro Bolshoi, e aí eu trabalhei na Áustria como bailarina por 6 meses antes de ir para começar a faculdade. Mas sim, o balé foi acho que uma das coisas mais marcantes da minha vida, acho que até hoje, assim, eu acho que mais define o que eu sou até do que o MIT em vários jeitos. Então, mas sim, eu acho que cresci muito normal, assim, uma vida muito normal de, sabe, pra praia, pro clube no domingo e na missa, essas coisas todas bem brasileiras. E você nunca chegou a pensar, você falou que chegou a trabalhar um período como profissional, como bailarina profissional. Você chegou a considerar como uma carreira mesmo? Então, mais ou menos. Eu acho que era mais o lado de que eu sempre quis ser muito boa e eu não gosto de fazer nada mais ou menos. Então, assim, eu acho que eu até hoje tenho uma dificuldade muito grande de ter um hobby. Não funciona. Se eu quero fazer uma coisa, eu quero ser boa, eu quero ir muito bem. E o balé eu adorava e eu queria ser muito boa, mas eu sempre tive, assim, ambições muito grandes de tentar, sabe, fazer alguma coisa. Eu olhava para o pessoal que eu aprendia na escola de, sei lá, milhares de anos atrás, eu queria poder ter um impacto, fazer uma coisa parecida. Eu acho que com isso eu nunca achei que o balé seria tudo que eu queria fazer, mas eu queria ser a melhor que eu podia ser, assim, nesse sentido. Mas não sei se foi o plano long term, assim. E você, além de ter essa dedicação, que não é nada trivial, né? Fazia balé como todas as meninas, mas tinha uma dedicação muito grande. Quando chegou a hora de fazer faculdade, foi o mesmo caminho também. Não é trivial para os brasileiros fazer uma universidade fora do Brasil, ainda mais MIT. Pois é. Como foi esse processo? Foi praticamente, acho que, muito parecido quando eu estava indo fazer a audição pro Bolshoi. Eu fui pro Festival de Dança de Joinville, eu estava aqui na Escola de Teatro Municipal do Rio, na Maria Helena Neva, e cheguei lá e eu falei, nossa, a escola é maravilhosa, é muito boa, o povo é bom, o professor que estava fazendo o curso. E eu, assim, na hora, falei, nossa, eu quero muito ir, porque parece que é muito melhor que onde eu tô, e eu vou aprender, vou estar perto de gente muito melhor que eu e vou aprender muito mais. E resolvi, convenci meus pais minha mãe acabou mudando comigo, meu pai ficou e minha irmã ficaram aqui em Niterói, e a gente ficava viajando o tempo todo E eu acho que foi praticamente a mesma coisa. Chegou no último ano do ensino médio e tava na hora, assim, de eu estudar mais pro Enem, resolver o que eu ia fazer. E na época, eu lembro que era no final de ano, assim, a gente tava no litoral de São Paulo, até na Vieira de São Lourenço. A gente tava andando na praia e eu falei, olha, pai, mãe, eu quero muito estudar fora, eu quero ir, quero isso. E olhei tudo. E eles, assim, meus pais sempre foram muito
eles me apoiam em tudo que eu faço. Na hora eles falaram, nossa, que dor de cabeça, mas vamos tentar, né? Vamos, porque você quer fazer, e eles sempre me apoiam com tudo. E aí foi um ano muito difícil, porque eu estudava, eu ia pra escola normal, tipo, de 7 a meio de meia, aí eu ia pro Bolshoi de 1 às 9, e aí eu ia pra casa, meu inglês era uma porcaria, assim, eu tinha que aprender a fazer inglês, pra estudar pra SAT, pro TOEFL, pra essas coisas todas que eu tinha que fazer, e assim, na época, todo mundo que eu conversava de aplicar falava, olha, você nunca vai entrar nas faculdades boas, você tem que aplicar para as escolas mais fáceis, mais seguras, assim, mas eu queria, porque queria ir para, sei lá, para as top 5 do mundo e tudo, e acabei só aplicando para elas, mas, de novo, dei muita sorte. Em todas elas, né? Eu entrei para Harvard, MIT, Yale e Stanford, e aí eu fui waitlisted em Penn, em Columbia, acho que foi isso. Mas eu acho que foi uma coisa parecida. Eu queria muito ir para as melhores e tá lá, porque eu pensava assim, por que eu vou para... Se eu vou para a universidade, vou largar o balé, eu quero ir para o melhor que eu posso. Mas, de novo, acho que dei muita sorte com o application e acabei escolhendo ir para o MIT, porque, assim, no Bolshoi eram 8 horas por dia. Então, a gente não tinha só o balé, né? Tinha a história da dança, a história da arte, música. E eu achava que sair mais da minha zona de conforto, indo para uma faculdade tipo o MIT, que é o oposto de qualquer coisa de arte ou de história, eu achei que ia me deixar muito melhor. Eu acho que foi uma escolha boa, mas o processo de escolher ir e tentar foi praticamente o mesmo, pro Bolshoi e pro MIT. E quando você chegou lá, logo nos primeiros dias, talvez, ou semanas, você já conheceu o seu sócio, certo? Sim. Foi porque... Então, antes de começar a faculdade, tem orientação normal para novos alunos, né? Porque a primeira vez... É diferente do Brasil, nos Estados Unidos, todo mundo sai de casa para ir para a faculdade. Então tem esse tempo que 2 semanas que todos os alunos novos chegam e tudo. Só que os internacionais chegam 2 semanas antes. E é engraçado, porque é muito, tipo, como se acostumar e lidar com a cultura americana. Então, assim, americanos gostam de distância. Então, você tem que ter, tipo, 2 feet, né, de distância de americano. Todas umas aulas, assim, mas o meu sócio... Ele, na verdade, nasceu nos Estados Unidos, mas ele cresceu no Líbano. Então, deixaram ele vir cedo para orientação internacional e foi ali que a gente se conheceu. E a gente começou a fazer quase todas as aulas juntas, estudamos as mesmas coisas, trabalhamos juntos. Então, foi muito fácil. E o negócio também foi surgindo de uma forma bastante orgânica pelas entrevistas que vocês já deram. Sim. Parece que foi uma coisa que vocês iam conversando... E a ideia foi surgindo, mas eu vi também que o Brexit teve muito a ver com isso, com a ideia de realmente transformar em um negócio. Sim, o Brexit foi a eleição do Trump, a primeira eleição do Trump, que foram 2 que marcaram muito o jeito que a gente estava pensando no negócio. Porque o que a gente aprendeu na época que a gente foi trabalhar em Wall Street, né, em finanças, e o que a gente percebeu é que a maioria das trades que acontecem, quando o pessoal está aí no Goldman Sachs colocando 100 milhões em uma posição, é que eles têm uma visão, uma tese do que vai acontecer no futuro e eles tentam resolver como que eles vão colocar isso no mercado de uma forma boa, né? Então, se você acha que o Trump vai ganhar, você vai tentar, sei lá, comprar uma ação relacionada à arma, não sei, e vender uma coisa relacionada à energia, sei lá, reciclagem, uma coisa assim. Só que nunca é um jeito muito bom, porque você não sabe, você pode ser que o Trump ganhe, mas aí o CEO troca e a ação sobe e você perde dinheiro mesmo você estando certo na sua tese. E o que a gente queria fazer é construir um jeito que você pudesse comprar e vender ali, negociar trade mesmo, na sua visão do futuro, na sua tese, e que se você está certo, você ganha dinheiro, se você está errado, você perde dinheiro. Então, isolar mesmo isso. E 2 coisas que realmente chamaram a atenção disso pra gente foi a Brexit, que na época estava todo mundo tentando ou se proteger contra a Brexit ou ganhar dinheiro se tivesse, sabe... forecasting correto que a Brexit iria acontecer. E com a mesma coisa com o Trump. E foi isso que a gente começou a pensar que realmente precisava de um jeito diferente de trade. E aí foi que a gente aprendeu mais sobre mercados de informações e mercados preditivos, e que é um conceito muito antigo, né? De 1970, 60, eles começaram a pensar nesse conceito no lado acadêmico. E a gente resolveu que a gente estava apaixonado com isso, a gente queria, sabe, se fosse alguém tentar trazer esse conceito acadêmico para o mundo real, a gente queria que fosse a gente, então a gente começou a empresa, agora faz quase 8 anos já, então bastante tempo. Mas demorou um tempo para vocês conseguirem realmente tirar o negócio do papel. Muito, e uma parte muito grande disso foi uma batalha de vocês com
a agência reguladora que levou vocês, inclusive, a processar o governo dos Estados Unidos. Sim, exato. Foi quando a gente resolveu começar a empresa, a gente sabia na hora assim, que o problema era mesmo regulatório. A gente, sabe, tinham todos os... A ideia era boa, todo mundo achava que ia dar certo, tudo, e a questão era como que você faz isso legalizado. E como a gente veio do mercado financeiro, pra gente era importante... O que a gente queria é que um dia tenham instituições tipo a Goldman Sachs e a Citadel e a Bridgewater trading nesse mercado. A gente não consegue imaginar a Goldman Sachs fazendo um negócio não regulado, offshore, sabe, essas coisas. Então era importante pra gente fazer do jeito certo do início. Mas foram 3 a 4 anos ali conversando com os nossos reguladores, explicando o que são os mercados preditivos, por que eles são bons, por que a gente devia ter eles nos Estados Unidos e por que a gente devia ser uma exchange completamente nova a trazer esses mercados. E demorou muito tempo e a gente conseguiu lançar. Só que mesmo depois que a gente lançou, ainda estava muito, paperwork pra cá e pra lá, tava um atraso muito, e eles não estavam deixando a gente fazer os contratos de eleições, que eram, assim, é o holy grail, assim, é o santo grau do negócio mesmo de prediction markets, porque eles são o que realmente... É o exemplo mais claro da quão importante os dados que vêm desses mercados são, e é um dos mais fáceis de explicar para as pessoas por que é importante. A gente queria muito esse mercado, e a gente sabia que legalmente a gente podia fazer, mas os reguladores estavam com medo de política, eles estavam assim, preocupados e enrolaram a gente muito tempo. E acabou que chegou numa hora que a única coisa que a gente podia fazer para ver esses mercados realmente, sabe, lançarem e crescerem era processar o governo. Tivemos que processar o governo, foi muito difícil a escolha, mas deu certo, ganhamos a primeira e segunda instância a lawsuit, e aí lançamos, e foi aí que realmente a empresa começou a crescer muito. Foi um mês antes da eleição de 2024. E, nossa, a gente, acho que nas últimas 2 semanas antes da eleição, foram mais de 2 milhões de usuários novos, 2 bilhões de dólares, que agora a gente faz 4 bilhões por semana, mas na época 2 bilhões era um sonho, assim, a gente não achou que ia chegar, e foi realmente que provou para os reguladores, para o mercado, até para muitos jornalistas dos Estados Unidos, quão melhor esse dado e aí que o interesse de prediction markets começou a crescer muito. Então foi muito... O lado regulatório realmente, sabe, deixou a empresa chegar onde está agora, e óbvio que, assim, ajuda muito do lado de ter proteção ao consumidor, essas coisas, ser regulado, mas também, assim, ter a confiança dos consumidores nos Estados Unidos de usar a plataforma e depositar dinheiro e tudo, ajudou muito a gente. Então. Mas antes de vocês terem essa aprovação e poderem fazer, né, os contratos de eleições, por exemplo, vocês precisavam captar recursos, porque era uma empresa nova, um negócio novo que estava começando, que não era apenas uma empresa nova, era um mercado novo também. Que dificuldade que vocês tiveram e como vocês conseguiram captar recursos e atrair investidores para um negócio que era completamente novo e completamente diferente? Então, quando a gente realmente tinha acabado de começar, é um pouco mais fácil. Nos Estados Unidos tem muito capital para startup, é muito. Então, assim, o que as pessoas estavam investindo era mais que, duas pessoas do MIT ali acabaram de se formar. Investiram em vocês. Investiram na gente, assim. Eu acho que se você perguntasse para qualquer um dos nossos investidores, eles não iam falar que eles acharam que ia dar certo, mas eles investiram que a gente ia figure something out, assim, fazer alguma coisa funcionar. E aí, eu acho que depois disso, a gente realmente só captou muito. Começou ali com a rodada de 30 milhões na nossa série A. Foi só depois a gente já ter recebido a primeira aprovação ali do governo, que já deu mostrou para os investidores que a gente estava sério e que a gente realmente ia conseguir o lado regulatório. Eles podiam apostar na gente ali, que a gente ia conseguir levantar. Mas eu acho que foi a questão maior de vender para os investidores, que se funcionasse, se a gente pegasse o lado regulatório, a empresa ia ser muito grande. E do outro lado também, assim, quem a gente era, o nosso background estava ajudando bastante. Eu acho que foi mais difícil, na verdade, convencer os empregados, assim, convencer as pessoas a virem trabalhar com a gente foi mais difícil. Porque para eles é muito complicado, assim, como é que vocês vão... Uma empresa não tem produto, não lançou, por que eu vou entrar nela agora? São 2 pessoas de 22 anos e tudo. Mas eu acho que a gente teve sucesso também com pessoas mais novas explicando de novo o potencial, assim, muita chance que não dê certo, mas se der certo vai ser muito grande.
E a gente conseguiu contratar umas pessoas que até hoje estão na empresa e muito core de tudo que a gente faz. Então, deu certo. E vocês foram crescendo e estão crescendo muito empurrando a legislação e a legislação está seguindo atrás. Na sua opinião, você acredita que o mercado, que a legislação, que as agências reguladoras, elas vão conseguir acompanhar as inovações ou vão estar sempre um pouquinho atrás? O que precisa ser feito para isso? Então, eu acho que, na verdade, com o mercado de preditivos, a regulação dos Estados Unidos já existia, já tinha lei para isso, já estava. Só que eles só estavam meio que assim, não aceitando que ninguém fosse para esse lado que já estava mais regulamentado. Eu acho que a questão maior dos reguladores, e que eu acho que os Estados Unidos fazem isso muito bem, é que assim, não é você parar a inovação, é você deixar a inovação acontecer e aí você fazer do melhor jeito para a economia, para os americanos, para as pessoas do país. E eu acho que essa é a maior questão que a gente sempre puxa, assim, que a gente... Você banir alguma coisa, tudo que você faz é deixar isso ir para fora dos Estados Unidos, né? As pessoas, em vez de terem um lugar seguro e para poderem trade, para poder ver os dados e ter exposição para o que vai acontecer no futuro, eles vão olhar para uma empresa fora dos Estados Unidos, que aí você não sabe quem está participando, não tem proteção nenhuma, e essas coisas que deixam muito mais perigoso. Que eu acho que os Estados Unidos fez um pouco errado com cripto e aí conseguiu corrigir. E é isso que a gente puxa sempre pro lado de mercado de preditivos, é que banir as coisas nunca funciona. E agora que a gente está expandindo internacionalmente, é muito do que a gente conversa com os reguladores também, de outros países, que tá claro que o mercado de preditivos está crescendo muito, está crescendo no mundo inteiro, tem assim, vários começando em quase todos os países. E é mais uma questão que os países têm que escolher, se você querem que a atividade vai acontecer, se quer que aconteça fora, que você não tenha supervisão nenhuma, você não consegue ver o que está acontecendo, ou dentro do país. E é por isso que eu acho que é muito importante ter essa mentalidade aberta, que eu acho que os Estados Unidos é muito bom nisso. Era nesse ponto que eu ia chegar também da expansão internacional, porque cada país tem a sua regulação, a sua legislação, e vocês precisam entrar em pequenas batalhas em cada um desses mercados. Pois é. Isso é uma questão mais cultural ou uma questão mais de regulação, na sua opinião? Eu acho que é mais de regulação. Eu acho que a maior diferença é que os outros países, a maioria dos outros países que a gente está conversando e está tentando entrar, eles estão onde os Estados Unidos estava lá em 2018, 2019, quando a gente começou a empresa. E demorou muito tempo conversando com pessoas, explicando, educando do que a gente estava fazendo, por que a gente queria fazer do jeito certo. E eu acho que o que aconteceu é que cresceu tanto nos Estados Unidos tão rápido que os outros países do mundo, eles meio que pularam, assim, uns 5 anos para ver o efeito, mas não tiveram todo esse tempo para entender do que a gente faz e tudo isso. Eu acho que é o nosso trabalho agora conversar com todos os países, conversar com governos, explicar o que a gente faz, explicar porque é muito diferente de alternativas. Tem países que olham pra gente como se fosse, cassino, tem países que olham de outro jeito. E eu acho que é só uma questão realmente de educação, educacional. Porque eu acho que assim, eu nunca conversei com ninguém que pudesse me fazer que fez um argumento bom de por que a alternativa de cassino e coisa assim é melhor, é objetivamente pior. E é só uma questão pra gente educar e fazer. Mas é muito importante a gente quer fazer tudo certo, regulado e legalizado, do mesmo jeito que a gente fez nos Estados Unidos. É por isso que a gente ganhou lá e a gente acha que é por isso que a gente vai ganhar no resto do mundo. É mais uma questão de quais países e como que faz esse processo todo de educação. Mas a gente está muito animado para expandir. E como que fica a questão de moeda com essa expansão? Porque Boa pergunta. Cada país tem a sua, o seu câmbio ali. Como que isso funcionaria? Idealmente, assim, a gente acha que uma das coisas boas de mercados preditivos é quão simples é para a pessoa começar a participar e entender, o que é muito bom ter a moeda nacional, a moeda do país. Tem uma coisa que a gente liga muito é que seja um pool de liquidez só. Então a gente quer que, por exemplo, o pessoal do Brasil e da África do Sul e da França, dos Estados Unidos, todos estejam trade com outras pessoas. Então se você está aqui, você pode ter o acesso à liquidez dos Estados Unidos e de outros países. E aí a maior questão, que na verdade é um lado educacional do outro lado, que é uma coisa muito boa dos mercados preditivos, é que os preços são de 0 a 1. Então é muito fácil você ver o preço de 0 a 1 é igual à probabilidade, né? Então se o preço está 40 centavos, é 40%. Se a gente começa a pensar em outras moedas, aí não é mais 0 a 1. Se é 0 a 1 do dólar, aí vai ficar 0 a 5, whatever. E isso é uma coisa educacional que a gente tem que realmente pensar em como é que a gente vai
fazer essa transformação para não perder o lado de dados, serem muito intuitivos, que é muito importante pra gente. Mas a gente realmente pensa mais assim, vamos resolver o lado regulatório primeiro e depois, assim, o nosso time de produto e tecnologia é muito, muito bom. Então, acho que eles resolvem o lado de câmbio quando chegar lá. E qual que é a taxa de crescimento de vocês hoje? Eu vi uma entrevista do seu sócio falando que em um período vocês estavam crescendo 20% na semana, uma coisa assim. Essa taxa é sustentável? Ela ainda se mantém? Olha, é assim, eu acho que até agora sim, é impossível manter ela para sempre, que acho que a gente vai chegar no limite aí de número de pessoas, mas assim, a gente, acho que nos 6 meses passados, a gente acho que 12 ou 15 vezes a gente cresceu, que é muita coisa. E eu acho que assim, é testamento eu acho que agora a gente tá fazendo mais de 4 bilhões de dólares por semana transacionados nos Estados Unidos. E eu acho que é mais assim, testamento de quão o produto é tão melhor do que alternativas, né? Eu acho que nos Estados Unidos é muito claro que você olha para um sportsbook, né? O que eles fazem? Se você ganha muito dinheiro, eles cortam você não pode mais participar. Eles só querem manter os perdedores, os preços são horríveis, não update. Tem monopólio de preço mesmo, né? Do que você pode. E aí agora a gente trouxe essa alternativa para os Estados Unidos, que você tá trading com outras pessoas, você pode ganhar dinheiro, perder dinheiro, sabe, a gente não vai te barrar se você começar a ganhar dinheiro. A gente quer os ganhadores que continuem muito melhor em questão de proteção do consumidor. E aí a gente vê, o consumidor escolhe o que eles acham melhor. E a gente vê essa taxa de crescimento enorme porque o produto é bem melhor. E eu acho que essa também, voltando ao ponto internacional, é como é que isso que a gente tem que educar os outros países para mostrar, assim, que não tem night and day, assim, dia e noite a diferença dos produtos, então. E por falar em dia e noite, vocês operam 24 horas por dia. Sim. Qual que é a dificuldade e quais são as vantagens de ter uma operação que funciona 24 horas? Então, a dificuldade eu acho que é mais assim, no início, quando a gente começou aí 24 horas por dia, era questão de liquidez de noite, porque eu acho que assim, as pessoas que estão colocando muita liquidez no mercado, elas vão dormir, elas não querem... Então era mais isso. Agora já estabilizou bastante. Eu acho que assim, não tem quase nenhum negativo, assim. A maior questão, eu acho que os positivos são muito claros, que são, você não tem... Aconteceu uma notícia meia-noite que, sei lá, alguém fez alguma coisa, ou saiu um número, ou você pode ver os mercados em tempo real. E pra gente, como eu falei, é importante, a gente quer que o mundo inteiro seja na mesma pool de liquidez, né? Então não adianta, assim, se a gente tá de 9 a 5 ali dos Estados Unidos, se tiver um mercado no Japão, o que a gente vai fazer? Assim, não pode estar fechado. Então é importante. E eu acho que os mercados de cripto realmente fizeram isso virar muito normal. É a expectativa do consumidor agora. E, por exemplo, a gente acabou de lançar mercados Perpetual Futures, né? E esse é um que, assim, nos Estados Unidos, mercados futuros tem hora de 9 às 4h30, ou 9h30, 5, uma coisa assim. E mais os mercados perpétuos fora dos Estados Unidos, ali, que todos são 24 horas. E é uma coisa que a gente já vê muita gente falando, vou parar dos mercados futuros e vir para os perpétuos, porque é 24 horas e tudo isso. Então, eu acho que tem muito mais benefício e a direção que o mercado todo está indo. Eu acho que a questão maior é que o pessoal das empresas mais antigas, eles não querem que faça isso, porque é muito difícil para eles mudarem a tecnologia, a operação, tudo. Mas é o lado de inovação, que eu acho que o mundo precisa ir para frente e eles precisam competir também. Alguém vai empurrando, né? Pois alguém vai abrindo as portas ali para essa mudança toda. Pois é. Você falou um pouco do processo, né, dos traders que estão atuando ali. Eu queria entender como que funciona para colocar um contrato no ar. Então, os próprios usuários que fazem isso, como que vocês fazem a filtragem, a seleção e tudo mais? Então, a maioria dos mercados vem de sugestões dos usuários, mas todos vão para um processo de compliance inteiro, assim. A gente tem que revisar todos, tem que fazer realmente... Cada contrato é um documento legal, assim. Você pode processar alguém, é a mesma coisa, um documento legal, um contrato que você está assinando. E formalizar tudo, o que é um sim, o que seria um não, como é que funciona, as datas, os dados todos. E eles passam por esse processo, e aí vai para o governo, e a gente consegue lançar depois de um dia. Muito que a gente fez nos 8 anos que a gente começou a empresa foi como operacionalizar esse processo todo para ser muito rápido, para ter uma sugestão, para estar no ar assim, muito, muito rápido. A gente usa muito inteligência artificial para escrever uns contratos e
menos que escrever, é mais assim, como é que battle test, assim, literalmente a gente pega um contrato, põe em diferentes IAs e pede, assim, acha um jeito que isso aqui vai dar errado, que era pra ser sim, vai ser não, aí vai... Fazer tipo umas simulações. Exato, aí vai falar, em 1960 aconteceu isso com o Banco Central, e aí não ia ser ponto 10, não ponto 25, que ia mudar, então vai ter que mudar a regra aqui. Aí a gente vai e faz isso várias vezes antes de ter. Só que 8 anos, a gente literalmente, esse processo agora é muito mais rápido, muito automatizado para poder fazer isso muito rápido. Mas é isso assim, de novo, que a regulação, a gente trata muito a regulação como uma coisa boa e como é que a gente build com os constraints assim, que tem, né? Tem o lado que a gente tem que ter diferentes coisas que a gente tem que olhar e ter certeza que o contrato não tem manipulação, não tem insider trading, não tem isso tudo. Mas o que a gente fez é como é que a gente constrói uma empresa que vai ser muito rápida, mesmo com todos esses constraints, que eu acho que é por isso que a empresa agora está indo tão bem. Você falou, a gente já falou bastante da empresa aqui, mas eu queria que você explicasse um pouco mais o que é um negócio, porque há quem fale que é uma nova forma de pesquisa de opinião, que é uma nova classe de ativos, que é um novo mercado financeiro também, uma coisa diferente. Como que você explica o que é? É um mix de tudo que você falou, assim. É realmente um novo mercado, é como se fosse um mercado de ações, mas em vez de você estar comprando e vendendo uma ação da Apple ou sei lá, do Facebook, você está comprando e vendendo ações do que vai acontecer no futuro. Então, você compra e vende o Trump ganhando uma eleição, você compra e vende o Brasil ganhando a Copa, você compra e vende isso. E assim, você pode comprar, tem um preço do mercado, que as pessoas vêm, eles falam, eu quero comprar esse preço, quero vender esse preço. Tem um preço, a pessoa pode vir e comprar ou pode vender a qualquer hora. Então, assim, é literalmente como você imagina o mercado de ações, mas a ação é o que vai acontecer no futuro. E aí tem um dia que vai ser sim ou não a resposta. E aí que paga um lado ou outro se a pessoa não vendeu antes. Mas o lado de dados, que eu acho que é um dos mais importantes, que eu acho que a maior inovação realmente, assim, óbvio que é muito importante as pessoas poderem comprar e vender e terem exposição ao que vai acontecer no futuro e se proteger, assim, como seguro mesmo do que vai acontecer no futuro. Mas o lado de dados é o que realmente impacta, assim, a população toda. E um exemplo que a gente dá é a eleição dos Estados Unidos de 2024, né? Todas as pesquisas de opiniões falavam que era 50-50, o Trump ou a Kamala, quem vai ganhar. E os nossos mercados falavam 65%. E acabou que a gente estava certo, né? Que o Trump ganhou de lavada, assim. Mas por quê, né? Porque quando as pessoas têm um incentivo monetário, assim, monetário de falar o que vai acontecer no futuro, de trazer, colocar o dinheiro em alguma coisa que vai acontecer no futuro, e eles têm esse incentivo, eles fazem pesquisa, eles pensam, eles perguntam pro pai e pra mãe, perguntam pros amigos o que vai acontecer, e eles vão e colocam a visão deles, e você agregando todos, isso chama wisdom of the crowds, né? Que acho que é o conhecimento da população toda, você junta em um número, e esse número é muito melhor. E o exemplo que eu dou é assim, se eu falasse pra você, vai chover amanhã, você vai me falar, não sei, talvez vá, talvez não vá, mas se eu falar pra você, eu vou te dar R$500 se chover amanhã, você vai falar, peraí, vou olhar aqui, vou fazer minha pesquisa, vou perguntar para alguém. E o que você está realmente incentivando você está pegando milhões de pessoas, incentivando com dinheiro, para elas trazerem a verdade para o mercado. E esse dado, assim, em real time, você consegue ver por cada segundo qual é o preço que tá trading. É uma das coisas que mais traz benefício, assim, na eleição de 2024. Depois que a eleição passou, todos os jornalistas noticiários dos Estados Unidos, agora a gente tem partnership com a CNN, com a Fox, com a CNBC, elas realmente olharam pra gente como isso, uma source nova, uma fonte nova de informações, que é realmente o que eu acho que, para todo mundo, mesmo que não queira participar dos mercados, é uma coisa muito, muito boa e tem muito valor. Agora, uma das dificuldades que vocês têm, assim como o mercado financeiro tem também, é em como barrar insider trading. Como que vocês atuam para garantir que isso não aconteça? Exatamente. Eu acho que isso Insider trading é uma das coisas que, por exemplo, demorou tanto pra gente ser regulado, foi por causa que a gente estava realmente criando sistemas e trabalhando com o governo de como ter esse sistema que realmente fosse funcionar. O que a gente faz, assim, tem vários níveis de proteção. O primeiro cada pessoa que começa a participar na caixa, a gente tem o Social Security Number, que eu acho que é tipo CPF no Brasil, o RG, e aí tem o nome, o endereço, onde eles trabalham, a gente tem a identidade, todas essas coisas.
E a gente tem um time inteiro da empresa que é esse time que olha os mercados e monitora tudo que está acontecendo. Então, se tem alguém que trabalha, que tem uma posição muito grande nesse mercado e tem uma flag, né, uma bandeira que falou assim, isso aqui vai dar... vamos olhar isso. Você tem um pessoal de investigação que olha, pega toda a informação da pessoa, começa uma investigação e olhando tudo. E atualmente tem muito machine learning, inteligência artificial que a gente usa para realmente analisar todos os dados do mercado e achar isso. E como a gente tem também onde as pessoas trabalham e o CPF, é muito fácil pensar assim, a pessoa deve ter informação disso por causa... e como a gente é regulado nos Estados Unidos, qualquer insider trading ou manipulação de mercado, você pode ir para a cadeia, né? Então é o outro lado disso, a gente tem todo o poder de investigação dentro da empresa que o governo, a gente tem que fazer pela nossa regulação. Aí vai para os reguladores e vai para o Departamento de Justiça, até a pessoa poder ir para a cadeia. Agora, atualmente, tem até alguns casos que estão com o Departamento de Justiça exatamente olhando pessoas que tentaram fazer coisa errada. Mas assim, a questão de insider trading é que não é tão diferente do stock market. É a mesma coisa do mercado de ações. Eu vou falar para você que é impossível ter insider trading na Kaushi? Não. Também, do mesmo jeito que não é impossível ter no mercado de ações, mas o que a gente tem que fazer é realmente enforçar as regras e ver o que as pessoas estão trading e ter certeza que está um lugar safe. E é isso. Eu acho que a maior questão é um negócio ilegal e a gente faz tudo que a gente pode para parar, mas não é impossível. E funciona do mesmo jeito que o mercado de ações. Uma das preocupações das pessoas que falam, que avaliam o mercado preditivo também, é o risco que há do contrato influenciar a realidade. Uhum. Como que vocês lidam com isso? Então, tem muita pesquisa que mostra que isso não acontece. O que muitas pesquisas, até eu acho que do lado de eleições, é uma das mais pesquisadas assim, no mundo todo. Que os mercados preditivos na Inglaterra, na Irlanda, no Canadá, existiam há muitos anos. E já tiveram várias pesquisas pensando assim, olha, se um candidato alguém começa a comprar muito do candidato para subir o preço e falar que a pessoa está ganhando momentum para crescer. O que acontece é qualquer dessas coisas, eu acho que a pesquisa fala que 8 minutos volta o preço para a realidade. Porque é o mesmo jeito que você incentiva uma pessoa a trazer dados e tudo para o mercado, porque você ganha dinheiro, você está certo. Falar que a pessoa está errada também, trazer para o preço real, você também ganha dinheiro. Então, se alguém tenta subir, sei lá, 10 centavos o preço, você tem 10 centavos de graça para você ganhar, para trazer para a verdade. Então, mercados preditivos, na verdade, manipular o preço é muito mais difícil do que mercados de ações, o mercado de cripto, que não tem um valor real, que a gente chama de fair value. E como a gente tem um fair value, a gente vê que tem muito menos manipulação nos nossos mercados. E o outro lado é que, assim, as pessoas falam, se fulano está 90% de chance de ganhar, é mais provável que ele vai ganhar. O que a gente olhou e também tem muita pesquisa acadêmica disso, é que não é diferente de uma pesquisa de opinião. A pesquisa de opinião fala, fulano está com 90% de chance, 90 pontos de ganhar, é praticamente a mesma coisa. O que a gente acha que a maior diferença aqui é que realmente o dado, ele é real, ele é um dado melhor para você olhar o que vai acontecer do que uma pesquisa de opinião, que você pode comprar, você não sabe quem foi perguntado, você não sabe nada do processo. Então, a gente nunca viu, acho que não tem nada de pesquisa que realmente prova que tenha esse lado que seria preocupante. E você falou que deu alguns exemplos ali sobre como é parecido com o mercado de ações. Uhum. Como que a Kaushi ganha dinheiro hoje? Do mesmo jeito que o mercado de ações. Então, toda vez que você trade com outra pessoa, a gente tira um pedaço, que é menos de 1%, e é como um fee para a empresa. Então, a gente não ganha dinheiro se o usuário perde, que eu acho que é um dos problemas muito grandes de cassino ou sportsbooks, é que, literalmente, a receita deles é o quanto que os usuários estão perdendo. Então, o que eles querem é que os ganhadores vão embora, eles não querem que ninguém ganhe dinheiro, eles começam a cortar, e eles tentam dar mais incentivo, mais bônus, mais tudo para os perdedores ficarem mais e mais, que óbvio que tem um problema muito sério com vício e essas coisas, que é muito sério desse lado. E, em geral, assim, eu acho que é uma coisa muito predatória que essas indústrias têm e que a gente é completamente diferente. E você trabalhou no mercado financeiro. Uhum. Você é uma investidora também? Muito pouco. Eu e o meu sócio
falamos aqui o nosso risky asset é a Couch. De resto, tá mais parked, assim, S&P, T-bills e coisa assim. Um dia, se eu tiver mais tempo, acho que talvez faria mais. E você recebeu ali a chancela de ser a mais jovem bilionária, self-made, né, que construiu a própria fortuna. Eu não vou perguntar o que isso mudou na sua vida, porque eu acho que não deve ter mudado muita coisa. Mas como que é ter essa... É uma chancela do mercado também, né? De que o negócio tá dando certo. Então, assim, é surreal, mas eu acho que... A primeira coisa que você falou, não mudou nada, assim, na minha vida. Eu tô no escritório 12, 14, 16 horas por dia e assim, a minha vida literalmente não mudou nada. Mas o que eu acho que mostra é mais, assim, quão grande esse mercado pode ser. E, assim, a gente tá na empresa há 8 anos, né? E faz só 2 que a empresa começou a crescer muito. Os primeiros 6 foram muito difíceis. Trabalhando com o governo, recebendo não. Literalmente, toda semana era um não diferente e outra coisa que a gente tinha que fazer. E foi muito difícil. Eu acho que ver, assim, onde a empresa está agora e a direção e quando cresceu e o mercado, os investidores realmente gostando da empresa e os usuários estão felizes com o produto, assim, é um sonho. E eu acho que isso é o que realmente é importante, é quando uma empresa está indo, o resto é tudo secundário. E por falar em empresa, então, qual que é o futuro que você imagina para a empresa? Pode ser no curto prazo também, mas também no longo e médio prazo. O que a nossa estrela norte, assim, o que a gente realmente quer é ser a maior exchange de derivativos do mundo. Tem a Chicago Mercantile Exchange, tem a Intercontinental Exchange. A gente quer ser uma delas ou, se Deus quiser, maior que elas, assim. E o que isso significa é que tem 4 coisas que realmente importam quando a gente pensa numa exchange de derivativos, né? Tem o que as pessoas podem trade. Então, você tem política, esporte, cripto, commodity, essas coisas todas. E isso a gente fez um trabalho bom até agora de conseguir expandir muito do que as pessoas podem trade. Mas tem 3 outras coisas que são muito importantes. O primeiro é a estrutura dos mercados. A gente só tem binário, já tinha binário. Aí, sexta passada, a gente anunciou o nosso primeiro produto fora de binário, que são os mercados perpétuos futuros, que é uma coisa muito diferente. Primeiro, você tem margin e leverage, então você consegue trazer instituições que têm alocação de capital muito melhor desses produtos. E você consegue sair agora de binários para ter futuros, swaps, opções, essas coisas todas que a gente quer muito ter. E o lado de liquidez que a gente precisa realmente do lado institucional para ajudar a crescer muito. Mas com isso, com expandindo o que as pessoas podem trade, mais estruturas de mercados diferentes, com leverage e mais liquidez no institucional, é o nosso caminho de chegar onde a gente quer chegar. Mas, literalmente, o que a gente quer, assim, a gente vê um futuro que qualquer tese, hipótese, opinião que você tem sobre o futuro, você vai conseguir achar um mercado na Couch que é exatamente aquilo, que seja Bitcoin vai subir muito, que seja fulano vai ganhar a eleição, ou qualquer outra coisa, você tem um mercado que realmente vai exatamente na sua opinião. Vai demorar muito pra gente chegar lá, mas esse é o futuro. E eu vi em algumas entrevistas também que vocês disseram, você e seu sócio, que esse pode ser um mercado maior que o mercado de ações. Você acredita nisso? Sim, com certeza, porque eu acho que a maior questão dos mercados preditivos é que literalmente todas as pessoas do mundo têm uma opinião sobre o futuro e são impactadas muito por eventos futuros. E não significa que, assim, todo mundo está impactado pela eleição dos Estados Unidos, mas todo mundo está impactado por uma eleição no país ou em outro país, ou pela taxa de juros, ou pela inflação, ou por várias coisas, ou quanto de gente que gosta de esporte. É muito mais relatable para qualquer pessoa. Assim, você vai jantar, você não está falando, eu acho que o Facebook está investindo muito em data centers. Você está falando que você acha que, você sabe que, sei lá, quem vai ganhar o Big Brother e quem que vai ganhar a Copa e se o Neymar vai ou não vai pra Copa. E isso aqui é. E por ser muito mais relatable é que a gente acha que vai ser muito maior ainda mais quando a gente trouxer as instituições, que agora está crescendo muito o lado institucional, é realmente o futuro próximo. Eu acho que a maior diferença no final do ano que vem da Couch vai ser o crescimento muito dos não binários e também o crescimento institucional, que eu acho que vai vir... Vai crescer muito por lá. E eu acho que com isso as pessoas vão conseguir ver o tamanho. Porque agora a gente já está nas centenas de bilhões por ano, traded. E eu acho que com o lado institucional a gente chega nos trilhões. E aí agora fica uma comparação de qual exchange tem mais trilhões. Eu espero que a gente chegue lá. E você falou bastante desse novo perfil que está chegando, né? Mas qual que é o perfil de usuários que vocês têm hoje?
Então, até hoje, assim, o bread and butter ali, o que a gente mais tem atualmente é o lado de retail, é o lado de pessoa física. Varejo, né? Mas assim, é também porque a gente começou com a nossa estratégia, quando a gente começou a empresa, foi ter esse pessoal antes. E foi uma estratégia por causa da liquidez, assim. Se você começa a empresa, começa uma exchange pensando que você quer um Goldman Sachs trading, você vai ter que ter uma liquidez de você ter uma trade de 50 milhões de dólares ou 10 milhões de dólares, conseguir de uma vez tirar essa liquidez. E é muita liquidez para o mercado novo. Quando você pensa no lado de varejo, né, você tem uma pessoa que quer, sei lá, 100 dólares, a outra quer 500 dólares, 1.000. Então você consegue ter menos liquidez nos books, né, no livro, mas você consegue muito mais atividade para muito mais pessoas. E você consegue desencadear o crescimento mais rápido. E foi por isso. E agora que a gente começou, acho que ano passado, chegar no lado com quantidade de liquidez, que as instituições estão olhando para a gente como uma real alternativa, uma coisa que eles podem realmente começar a integrar e trade. Agora a gente está vendo muito crescimento. Mas óbvio que você pensa assim, quanto tempo que demora para um Goldman Sachs para integrar todos os sistemas do banco numa exchange nova? Demora muito tempo, mas é muito foco da empresa para a gente agora. E quais eventos mais despertam o interesse dos usuários? Que tipo de eventos? Olha, depende muito do que está, assim, muito na notícia no dia. Esse ano, por exemplo, nos Estados Unidos tem as midterms, né, que são as eleições que estão muito grandes. Óbvio que, assim, agora tem as finais da NBA de basquete com os Knicks lá, chegando na final, a primeira vez em muitos, acho que 27 anos, que também tem muito, muito interesse. O lado da economia tem muito interesse, questão de inflação, de taxa de juros, tudo isso. O lado de cripto está crescendo muito, muito, ainda mais com os perpétuos. Assim, a gente está crescendo quase todos os lados, mas eu diria que agora, essas semanas, o que está crescendo mais é cripto e eleição, que estão crescendo bastante, mas depende muito do que está. A questão maior de mercados preditivos é você, em vez de você acordar e você ver o New York Times ou você ver a Globo, você vê o mercado te falando o que vai acontecer, que tem muito menos opiniões embutidas assim, na informação. E é por isso que a gente vê muito crescimento e foco dos usuários nos mercados que estão na notícia. Já está acontecendo uma integração entre o mercado financeiro mais tradicional, né, e o mercado preditivo. Você acha que essa integração vai acontecer de uma forma mais acelerada ou deve levar ainda algum tempo para isso ir, assim como a entrada em outros países também deve levar um certo tempo? Eu acho que o lado institucional vai mais rápido do que até o lado internacional, porque o lado internacional são muitos países, né? E a gente tem que trabalhar com muitos países e muitos órgãos regulatórios diferentes. O lado institucional, eu acho que claramente agora a gente vê, assim, a taxa de crescimento de empresas começando a vir, por exemplo, agora com os Knicks na final. A gente está tendo muito fluxo de empresas, na verdade, vindo. Olha, se tiver 4 jogos, porque no basquete é melhor de 7, né? Então, se tiver 4 jogos ou 7 jogos, vai impactar minha receita, eu quero me proteger com isso, eu quero fazer essa promoção, eu quero me proteger com isso. Então, a gente já está vendo muito desse. E também muitas empresas vindo, tipo, eu quero me proteger contra, acho que era a Califórnia passar um negócio de taxa de carbon tax, de carbono, e aí queriam se proteger contra isso e inflação tá de um lado ou de outro. A gente já está vendo isso crescer muito. E eu acho que esse lado vai crescer muito, muito, muito. Eu acho que a última coisa que vai acontecer do lado institucional é você terem esses mega, mega, mega bancos integrando, que já estão integrando, mas só demora muito. Mas eu acho que realmente, assim, até o final do ano que vem, o lado institucional vai tá bem maior já. Voltando, olhando um poupouco para trás, Luana, qual foi o maior desafio no começo da Kalshi? Porque vocês tiveram algumas etapas que são, obviamente, muito desafiadoras. Processar o governo dos Estados Unidos, pois é uma delas. Mas teve algum outro momento, no começo da empresa, talvez? Porque um começo é sempre muito desafiador. Eu acho que no início foi mais ter Eu ainda diria que eu acho que o mais difícil realmente foi tomar a decisão de processar o governo. E não foi assim o processo em si, foi mais a decisão, porque na época eu acho que até o nosso conselho era um pouco contra. E aí foi realmente eu e o Tarek, meu sócio, resolvemos que a gente ia fazer isso e meio que quase assim apostando a empresa nessa decisão. E foi muito difícil, porque na época a gente já era regulado, então a gente estava processando como é que a gente ia
A gente sabia que ia ter retaliação contra a gente, iam começar, sabe? Tudo que a gente queria fazer já estava devagar, vai demorar mais 10 vezes mais devagar. E eu acho que foi uma decisão muito difícil falar assim, olha, a gente vai arriscar tudo de novo. E a gente demorou anos para ser regulado, mas a gente vai arriscar tudo de novo. E foi muito, muito difícil, porque eu acho que foram só nós dois que estávamos querendo fazer isso, e ninguém mais no conselho queria. E deu certo. Mas eu acho que no início mesmo, assim, no início da empresa, tudo é muito complicado, porque assim, é tudo... Quando era só eu e ele, assim, a gente tinha que... O banco resolvia fechar a nossa conta e a gente não sabia o que a gente fazia. Mas eu acho que o maior desafio realmente foram todas essas batalhas regulatórias. No início, a gente brincava que a gente achava que era 6 meses que a gente ia demorar. E aí a gente começou a trabalhar tudo e começou a trabalhar com o governo. Eles mandavam uma lista de 20 perguntas e a gente respondia tudo, assim, 100 páginas de resposta mandava. E eles falavam assim, a primeira, não concordamos, segunda, não concordamos, uma, ok, mas ainda temos essa lista de perguntas. E era um bando de não. Só que a gente é muito, muito teimoso. Eu acho que a teimosia fez a empresa funcionar. E também, assim, a gente tinha... Até hoje a gente fala disso, que a gente vai ver todos os caminhos. Antes de resolver que não vai fazer alguma coisa, a gente vai ver todos os possíveis caminhos. Então a gente pegava os nãos e a gente ia, assim, realmente trabalhando para convencer eles e toda vez, porque a gente não concordava com não. Até todos os nãos virarem sim. E foi a mesma coisa de novo quando a gente resolveu processar o governo, que foi literalmente a última coisa que a gente podia fazer antes de desistir dos mercados de eleições. E foi por isso que a gente resolveu, porque a gente não ia... Tipo, a gente não vai dormir à noite se a gente souber que tem alguma coisa que a gente não tentou. Mas eu diria que o desafio regulatório foi muito complicado. Atualmente os desafios tem muito ainda, né? A questão... Ainda temos muita batalha regulatória, como é que a gente pensa em competição e todas essas coisas que a gente tem. Mas a empresa está crescendo. É muito mais fácil você ter desafios quando a empresa está indo bem do que se a empresa não está nem lançada, está indo mal, e aí você tem desafio em cima. É muito, muito mais difícil emocionalmente também. Luana, a gente está chegando no final da nossa conversa. Tem algum recado final? Acho que não. Qual é o futuro? Qual é o futuro? Não sei. Eu espero que a gente consiga vir para o Brasil logo. A gente está muito animado, assim, sendo do Brasil. É um sonho ter aqui, tá trazendo para o Brasil, trazendo com a XP e tendo mais e mais mercados aqui. Espero que dê certo logo, mas vamos trabalhar com o governo para ver o que dá. Tá certo. Muito obrigada. Obrigada, viu? Obrigada. Essa edição do InfoMoney Entrevista fica por aqui. Até a próxima.